E agora na Gazeta FM, bate-papo jurídico, com a apresentação de Tatiana Lisboa. Bom dia, Sobradinho, bom dia, região Centro-Serra. 9h28, iniciamos mais um programa do Bate-Papo Jurídico. Um bom dia com muito carinho a quem está nos acompanhando aqui pela rede social Facebook e também pelas ondas da Rádio 96.1. Perícia técnica, né, é a pauta do nosso bate-papo jurídico de hoje. É um procedimento técnico-científico realizado por um profissional qualificado, um perito, que analisa um fato e fornece um laudo ou parecer para auxiliar autoridades, juízes, policiais ou empresas também na tomada de decisões. Para falar mais sobre isso, para a nossa audiência, eu recebo por ligação o Dr. Ricardo dos Santos, perito forense. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, doutora Tatiana, tudo bem? Tudo certo. Prazer recebê-lo, né? Agradecer por ceder o seu tempo para conversar um pouquinho conosco e explicar, né, sobre esse procedimento tão importante, né? Então, já inicia aí, né, o doutor Ricardo, ele tem uma base técnico-científica respaldada por especializações em instituições de prestígio nacional e internacional, conta com graduação em diversas pós-graduações multidisciplinares e que amplia sua capacidade na atuação dos diversos contextos jurídicos e forenses. Também é palestrante, né, e é convidado por diversas instituições públicas e privadas, ministrando palestras, workshops e treinamentos. Doutor Ricardo, então nos explique, né, o que é e qual o objetivo da perícia técnica. Muito bem. Primeiramente, quero agradecer também, doutora Tatiana, essa oportunidade de estar aqui, né, juntamente com os ouvintes da rádio, podendo participar desse programa que vai ao ar aí todas as quarta-feiras, esse quadro muito importante aqui na Rádio Gazeta 96.1 FM, que com certeza traz conhecimento para todas as pessoas. Obrigado. No tocante à perícia técnica, ela se divide em algumas áreas da perícia, começando com a grafoscopia, que é a questão que envolve a assinatura da pessoa, como é que a pessoa se assinou, porque hoje, dentro dos tribunais, empresas, enfim, diversos setores, no setor político também tem crescido bastante, às vezes é identificado um documento que uma das partes questiona se aquela assinatura realmente foi ela que fez. Quando isso acontece, se existe uma demanda judicial, ou seja, um processo judicial, o juiz, num determinado momento do processo, ele pergunta às partes, né, por meio dos seus advogados, o que eles querem produzir de prova. E normalmente, quando existe um questionamento, uma dúvida ou incerteza quanto àquela assinatura, então a parte acaba solicitando. E aí entra o perito judicial que vai trabalhar no processo. Do mesmo modo, também pode ser que a parte, de forma particular, queira produzir essa prova para quando iniciar o processo, então já levar a prova. Ou, estando dentro do processo, o juiz nomeia um perito e a outra parte contrata um perito particular para acompanhar, para identificar se aquele outro perito fez um trabalho correto, enfim, para que se tenha certeza da prova. E dentro desse conjunto, nossos amigos ouvintes podem entender que existem, então, perícias voltadas à assinatura, ao documento em si, porque às vezes, vamos dar um exemplo para o nosso ouvinte, doutora Tatiana. Por favor. O nosso ouvinte, às vezes, está ouvindo, percebendo, às vezes existe um contrato. Um contrato todo mundo consegue entender. Um contrato, aí seja de compra e venda, enfim, permuta, enfim, independente do documento. Às vezes acontece, eu já trabalhei em muitos casos, de o contrato, olhar o contrato, a assinatura, vamos dizer que é a mesma. Mas a parte questiona, vamos supor, uma cláusula do contrato. Quando eu assinei, a parte diz, quando eu assinei,
não tinha escrito isto. Como assim? E olha, vai lá e encontra o documento dele, e realmente no documento dele não tinha escrito aquilo que agora alguém está dizendo que era. Então, nessa momento, a perícia, o perito vai examinar o documento para ver se não houve raspagem do documento, adulteração, às vezes, de uma palavra. Eu já peguei casos, inclusive, de instituições financeiras grandes de renome no nosso país, que elas mesmas, no ofício deles, quando enviaram para o juízo, alteraram uma palavra de um ofício anterior. Nossa, Só que essa palavra mudava completamente o rumo do processo. Então, a perícia técnica, ela se divide, né, em áreas de assinatura, documento, para as questões de pessoas analfabetas, a impressão digital, a gente chama de papiloscopia ou datiloscopia, bem como a perícia digital. E a perícia digital agora com os contratos, principalmente, assim, mais conhecido do nosso ouvinte, do público jurídico também, os contratos que contêm selfie, selfies e tal. Então, a perícia digital, ela atende essa área também, e claro, que ela é bem grande, vai para da computação, e-mails, enfim, vídeos, áudios. Então, é um pouquinho assim, um panorama breve da perícia. Perfeito, doutor, porque todas essas situações acontecem na prática, né? Essas assinaturas, principalmente essas financeiras, né, que vendem empréstimo para os aposentados e pensionistas, por vezes ficam com os contratos, né, e acabam, ou uma assinatura lá aleatória, e existe, infelizmente, na prática, muitas falsificações de assinatura, onde aí a perícia técnica que vai fazer essa conferência, né, e esse respaldo ao juiz para decidir, mas também o senhor falou bem importante, que é o assistente, né, a contratação do perito como um assistente técnico para acompanhar essa perícia judicial, né, então é bem importante também. Com certeza, com certeza. Eu quando converso, às vezes, numa palestra, na OAB, falando com os advogados, profissionais de direito, eu sempre menciono que o perito, ele não pode confiar na sorte, até eu tenho esse costume, tem uma frase que eu uso bastante, não confie na sorte, né? Procure ter alguém do lado com conhecimento. Às vezes tem demandas bem complicadas, e às vezes com falta de um profissional pode até comprometer a demanda. Sim. E aí na região de Sobradinho, acho que é Arroio do Tigre e Ibarama, ou algo assim, a doutora pode me auxiliar aí, acho que uma cidade. Sim, essas cidades compõem aqui. Desculpa, doutor, qual que é o nome da cidade ali? Nós temos Ibarama, que é ao lado, Arroio do Tigre também compõe a nossa região. São cidades aqui limítrofes de Sobradinho. Bem próximas aí, né? Sim, sim. Eu atuei nessas duas cidades, através de advogados em que me contrataram, em situações bem delicadas, que inicialmente eles não quiseram ter um assistente, e depois a demanda ela teve um direcionamento bem complicado, inclusive indo para a área criminal. Sim. E daí a gente teve que trabalhar mais, o esforço foi maior, tudo maior, e inclusive a parte me disse, se tivéssemos no início não menosprezado a importância, talvez teríamos combatido antes. Então fica bem complicado. O assistente técnico, ele é aquele olhar técnico, juntamente com o jurídico, né? Sim. Essas situações, na verdade, como o senhor falou, às vezes tem uma situação que as partes ali não verificam, os advogados, a necessidade de uma perícia, mas já antecipa, né, encurta caminho, né, doutor? Porque quando se tem um laudo, mesmo que produzido unilateralmente, ele vai ter essa análise do judiciário, né? E aí pode ter um contraponto, sim, dentro do processo, com a contratação de um outro perito, mas ele é importante, porque essas situações estão cada vez mais corriqueiras, infelizmente, né, doutor? Essa situação de troca de cláusulas, ela é gravíssima, né? Gravíssima, ainda mais por instituições financeiras, né, que deveriam ter essa lisura, né,
na elaboração dos contratos. Então, realmente é muito, muito melindroso. Verdade. E tem um detalhe bastante, doutora, como a gente fala na questão da perícia e essa questão, assim, e nesse programa é bem oportuno o papo jurídico, porque quando a gente fala de bancos, enfim, mas existe pessoas físicas, empresas, eu já vi questões envolvendo imobiliárias também, então a compra e venda de contratos. Então existe esse cenário preocupante, às vezes ele está em todas as searas, né, do direito, do ramo, enfim. Então, desde empresa, com nenhum exemplo, eu acredito que a doutora tem essa bagagem de experiência bastante, dado a sua atuação relevante, dentro do agronegócio também, na região de Goiás, Mato Grosso, eu atuo bastante lá, porque eles acabam contratando peritos de fora, em questões grandes, envolvendo grandes áreas de terras, tipo 500 hectares, 3.000 hectares, e com contratos, às vezes contratos de arrendamento, às vezes contratos de comodato, enfim, diversos meios, documentos jurídicos, negócios jurídicos, que são em algum momento fraudados porque alguém tem o interesse de ter um lucro ilícito em cima da situação. Então, a importância da perícia, a gente não pode menosprezar isso, né? Com certeza, infelizmente acontece, né? Ou até contratos falsos, né, doutora? Aquela história, vou botar no sol aqui para amarelar um pouquinho o documento, né? E isso é terrível, né? Imagina, não tem cabimento. Então, todas essas situações, a perícia, ela é capaz, né? Por mais que tente, como se diz, né? Aquele ditado, não existe crime perfeito, né, doutor? Então, se houve alguma alteração ou alguma fraude ali, a perícia técnica vai constatar. Sim, sim. Hoje a perícia, ela é bem, ela aprofunda bastante, né? E isso exige da gente conhecimento, técnica, para a gente estar cada vez se qualificando mais, para poder realmente trazer a verdade daquele fato, né? E existe muitos meios, como a doutora mencionou, das pessoas, quando a pessoa se propõe a cometeu algo ilícito, e o caso nosso mencionado aqui, uma fraude documental, eles usam diversos meios para tentar realmente dizer que aquela fraude não é, que aquele documento é verdadeiro, que aquela assinatura é verdadeira, que aquilo realmente aconteceu. Então, eles utilizam a questão de raspagem, utilizam alguns tipos de canetas que têm saído do mercado, mas ainda se encontra no mercado, que quando vão assinar um documento com a pessoa, eles, a pessoa lá, o articulador, vamos dizer assim, que naquele momento ele é uma das partes, mas ele já está com a intenção futuramente de logar, ele leva uma caneta e dá para a pessoa assinar com aquela caneta dele, porque depois ele usa lá um meio de apagar aquela escrita da pessoa, ou o valor, e permanecer escrita, e utilizar isso para frente. Então, tem diversos meios que utiliza, e a perícia ela vai se aprofundando, até descobrir a verdade. Então, desde raspagem química, pessoas, o antigo Errorex, né? A pessoa passa por cima, hoje eles utilizam outros meios para tentar tapar, fazer, trocar, era um 3, eles fazem um 8, e assim eles vão mudando o número, e para enganar as pessoas. Antigamente tinha bastante com cheques, hoje o cheque já está quase em desuso, mas a gente trabalhei muito com cheque. Antigamente o cheque era de um valor, mas quando a pessoa tinha o desconto lá na conta, era de um valor muito superior. E daí na perícia aparecia que a pessoa adulterava ali o valor e depois, tá, por escrito também, acabava fazendo a adulteração e chegava lá o balconista, lá a pessoa do caixa do banco, na hora de trocar o depósito, ou ele passou já para terceiro, já estava na 10ª pessoa com a folha de cheque. Então, acabava não percebendo a adulteração ilícita, né? Mas a perícia, ela tem condições de identificar e trazer a verdade dos fatos.
Que triste, né, doutor? Porque se usasse toda essa inteligência para o bem, né, íamos ter mais Sim. prosperidade, mas infelizmente vai da índole da pessoa mesmo. Mas, doutor, também é usada, né, a perícia em todas as esferas, em todos os ramos do direito, né? Como o senhor falou, em processos criminais também ele pode ser usado para auxiliar até provas de defesa dos réus, né? Sim. E na esfera trabalhista, né? E também Sim. Nós já comentamos, né, nas contratuais e nos processos previdenciários, mas tem algum hoje que chama atenção, que é o ranking aí das perícias? Então, como a doutora mencionou, a perícia realmente ela conversa com todas as áreas do direito, vamos dizer assim, né? Então, desde o direito médico, por exemplo, também envolve a perícia, de todos os tipos de perícia, mas mais o modelo que nós temos hoje comentando aqui, no nosso programa, que é documentos, assinaturas, digital. Mas o ranking maior, doutora, de todas as áreas aí, tem bastante atuação em áreas criminais, trabalhista, mas o ranking ainda é na área civil. E dentro da área civil, então tem lá uma pessoa que está brigando por uma divisa de terra, por um testamento. Eu tenho atuado bastante, tem crescido ultimamente os testamentos falsificados, pegado documentos com selos de cartório falsificado, o selo lá do reconhecimento do cartório, o selo é válido, vamos dizer. Sim. Só que o selo saiu para um reconhecimento de uma firma, de uma assinatura. Só que agora esse mesmo selo, ele foi tirado de lá e foi colocado, suplantado num documento, um outro documento que não era aquele. Nossa. E foram escaneados, coloridos inclusive, outros preto e branco, e colocado no processo. E daí quando se consulta o selo é verdadeiro. Mas só que ele foi inicialmente para um outro documento e foi trazido para outro. Então o perito ele precisa realmente se aprofundar para descobrir. Nossa. Mas diante do que a doutora mencionou aí, na pergunta mais específica, com relação a uma área, eu diria que dentro da área civil, como mencionei, a área de empréstimos consignados. Este é o carro-chefe da perícia hoje, dessa perícia de assinatura, inclusive agora da perícia digital, com a questão das selfies, das biometrias que a gente tem. Então, os empréstimos consignados, eles cresceram de uns anos para cá, de 2019, 2018 para cá, cada vez mais tem crescido empréstimos que as pessoas realmente não fizeram. Sim. Não fizeram. Então tiveram assinatura adulterada e alguns que as pessoas foram lá, eles são provocados a assinar um termo de consulta e depois assinar os diversos documentos em brancos e depois havia o preenchimento posterior desses documentos. E hoje a gente percebe que algumas assinaturas, da grande maioria, algumas são verdadeiras. A pessoa assinou, tal, depois de muito teste, a gente identifica que realmente foi a pessoa que colocou a assinatura. Porém, 99,8% hoje não foi a pessoa que fez. Então teve algum tipo de vício. E às vezes a assinatura, doutora e ouvintes, a assinatura é da pessoa. E daí aonde que a gente precisa ter mais cuidado. A assinatura da pessoa, você analisa a assinatura da pessoa. Mas a gente precisa analisar o documento em si, os metadados do documento. E quando você vai analisar o documento, a assinatura diz que a pessoa fez o empréstimo em 2016, 2020, 2022. Mas quando a gente vai analisar o documento ele foi, os metadados do documento, ou seja, o DNA do documento que fica por trás, que ninguém vê, é escrito A, mas lá por trás disso tem informações, o documento foi produzido em 2024, 2025, como aconteceu em alguns casos recentes, e não existe essa compatibilidade. Como é que em 2020 eu vou utilizar uma ferramenta que nasceu em 2024, 2023? Então esse tem sido um outro elemento que nós, enquanto peritos, precisamos estar atentos.
E eu, nesse sentido, eu atuei em alguns casos como assistente técnico, porque o perito do juízo, naquele momento, ele diz, não, a assinatura é da dona Mariazinha. Aqui, com todo respeito às pessoas com o nome de Maria. Sim. E a dona Mariazinha falou para o seu defensor, para a família, tudo, não, mas não fui eu, tenho certeza, inclusive está aqui o dinheiro, eu botei o dinheiro lá para o juiz, eu não usei, não pedi e tal. Mas o perito diz, não, a assinatura é dela. Então, quando contratado pelo advogado da parte para analisar, inclusive, os autos e o próprio laudo, eu acabo descobrindo que o perito, realmente, a assinatura era da pessoa. Só que, o que acontece? Ela não apôs aquela assinatura naquele documento. Aquela assinatura foi pego de um outro documento dela e colocado no espaço ali. Sim. Então, tu analisa, é a assinatura. Mas ela não tem elementos que a gente diz da dinâmica da pessoa. E daí a gente se aprofunda um pouco mais e descobre que o documento, o questionado, é datado de 2016, mas foi utilizado um software para poder inserir aquela assinatura ali em 2024. Então aí acaba caindo, porque se eu ficar como perito, eu ficar somente na parte gráfica ali, buscando alguns elementos, eu posso falhar também. E é isso que eu tenho levado nas palestras, tanto para advogados, e enfim, para outros grupos de peritos, em falado, da importância do perito ser multidisciplinar. Ele precisa ser sistêmico e ir além daquilo que era lá em 2010, a gente olhava para aquilo, identificava ali, a gente pegava o processo físico, a gente, não, realmente é da pessoa ou realmente não é. Hoje, com os meios, como a doutora citou antes, os meios de falsificação aumentaram tanto quanto a tecnologia. Sim. Então, nós precisamos também fazer o uso de mecanismo, da tecnologia, do conhecimento, para que a gente possa identificar e que a pessoa final, o cliente final lá, o idoso, o aposentado, que na grande maioria são pessoas hipossuficientes, eles possam ter um retorno da sua demanda justo à altura, né? Então esse que é o segredo da perícia, levar realmente uma bagagem de conhecimento através do laudo, mas verdadeiro, justo, que atenda ao anseio. Isso quer dizer que não é que o perito vai favorecer a parte menos a hipossuficiente, não é isso. O perito trabalha de forma imparcial. Então, independente busca da verdade daquele documento, né, doutor? Ele busca a verdade. Sim. Mas, na grande maioria, a gente percebe que muitas pessoas fizeram empréstimos, que elas assumem, mas foram aproveitados os seus dados para contrair outros empréstimos consignados que elas não tiveram sua ciência, né? Sim. Assim como amplia a tecnologia, deve ampliar também, né? E parabéns para o senhor, ampliar o horizonte de busca de outras situações, né? Como o senhor bem mencionou, né? Vão usando aí as ferramentas inúmeras, né? Nós já estamos aqui, passa rápido, né, doutor? 30 minutos, mas com relação a contratos digitais e a assinatura por reconhecimento facial, né? Porque se percebe-se que ligam para os aposentados e os pensionistas naquela conversa, né? Nós vamos reduzir juros, enfim, né? Ficam conversando e nisso tiram a selfie, né? Que vai ser usada para um empréstimo. Nesta situação, a perícia também pode analisar, vai analisar a conversa, o diálogo. Explica um pouquinho aí, doutor, como é que funciona, ou se é possível, né, também a perícia nesses fatos, nesse sentido. Entendi. O que ocorre? A perícia, normalmente, como a doutora mencionou aí, tem sido um meio, hoje, meio que a gente não é aconselhável a pessoas profissionais fazer isso, né, desse tipo de fraude. Então, como a doutora mencionou, liga uma pessoa e sugere a redução e para a gente validar aqui, conseguimos reduzir aqui para você para tanto. Para validar, a gente precisa de uma selfie para confirmar que é você e tal. Então, a pessoa vai lá e faz a selfie acreditando que realmente está sendo feito aquilo que está sendo dito. Mas, na verdade, estão fazendo um novo empréstimo ou guardando aquela foto para um novo empréstimo que em breve irá aparecer.
A perícia. Nesse caso, a perícia avalia tudo. Então, a gente avalia a foto, que na grande maioria, doutora, e aqui eu trago um alerta a todos os advogados, porque às vezes o advogado, eu só vou abrir um parênteses aqui, doutor, o advogado, quando ele percebe que vem um contrato, ele alegou lá na petição, tal, de acordo com que a cliente falou. No momento do processo, o banco traz a contraprova ali. E aparece um contrato com a selfie da pessoa, com IP, com geolocalização. Isso. E às vezes alguns profissionais de direito, eu digo isso com muita propriedade, porque alguns acabam me falando, às vezes em palestra e coisa, eles desanimam, eles deixam o processo correr, tá aí a foto da pessoa e tal. Gente, e eu digo isso com muito cuidado, respeito e amor e carinho que eu tenho pelos profissionais de direito, é uma área qual que eu sou muito apaixonado. Não desistam de continuar lutando pelo seu cliente. Porque não é a foto que vai derrubar. A foto, doutora, ela é um elemento da assinatura digital. Sim. A assinatura digital não se dá somente com a foto. Ela precisa de todos os meios de aceite. Claro que daí na perícia a gente verifica isso. Se tem uma selfie, quando que essa selfie foi tirada? A selfie precisa vir, doutora, carregada de um monte de arquivo que não aparece ali visualmente é só aquela foto. Mas por trás, o banco deve mandar para o perito, para a perícia, vários documentos, vários arquivos que mostram a data que foi tirada, a hora que foi tirada, o telefone que foi tirada, se era câmera frontal, se era câmera traseira, flash, a marca do telefone, onde a pessoa estava quando tirou a foto. Olha e é aí que nós analisamos. E o que eu tenho percebido também, e eu amplio também nesse caso, em torno de 93% dos documentos eletrônicos agora, com selfie, com certificado digital, com IP, 93% dos documentos, talvez não seja bem esse número, mas mais ou menos para ficar redondo, 93% desses documentos eletrônicos também não são hábeis para serem aprovados. Por quê? Vamos supor que a pessoa até fez, mas o banco, quando mandou o documento para o perito, ele não mandou os metadados da foto, da selfie. Então, se não tem metadados da selfie, ela é simplesmente uma foto que qualquer um pode circular ela aí. Sim, e pode ser até enviada por mensagem. O enquadramento da selfie, ele não parece ser enquadramento de selfie. Às vezes está cortando um ombro, às vezes aparece uma pessoa do lado, um cabelo do lado, e o perito consegue identificar isso. E daí, quando a gente faz isso no laudo, a gente diz, não, isso aqui não é selfie, porque a selfie, ela tem algumas características. A selfie, ela precisa ter os dados, metadados, qual a distância do olho, de um olho para o outro, do nariz, o formato da boca. Todos esses dados são traçados naquele momento e conferidos num banco de dados. E o que acontece, doutor? E talvez a doutora vai concordar comigo nesse ponto. O banco diz que fez a selfie, faz a selfie na hora, o reconhecimento facial. Mas eles confrontam aquela informação com qual documento? Qual banco de dados? Se normalmente depois que a pessoa envia um RG, às vezes com qualidade ruim da foto do RG, sim, mas a selfie foi capturada e foi aprovada. Então aí a gente percebe que muitos, eles simplesmente estão tirando uma foto. Eles fazem aquele cruzamento, o software fica ali fazendo aquele cruzamento, mas mais um meio de, tipo assim, estou tentando ver se existe alguém aqui na frente dessa tela aqui. E não é uma selfie válida em muitos casos aí. Não estou dizendo que todas são inválidas. Algumas, em torno de 93%, não passam no crivo pericial. Isso é de grandes bancos grandes, a selfie não passam, e no caso do laudo, o laudo vai contra isso. A gente não tem como fazer algo que seja contra a moral, a ética, a doutrina e a metodologia científica também. Muito bem, doutor. Acho que foi super explicado. E realmente é uma situação que vem acontecendo bastante. E o judiciário tem entendido ali com a selfie que é um contrato válido, né? E então a perícia é o caminho, né, para desmantelar essa situação aí que foi ilícita. Doutor, muito obrigado, né? Encerramos aqui o nosso tempo. Agradecer a participação do senhor, todos os esclarecimentos, né? Porque realmente são situações que necessitam, porque nós estamos aí tendo
muitas pessoas lesadas por essas ilicitudes, e não é justo, né? Então, que bom que nós temos profissionais assim como o senhor para poder trazer a verdade às situações e principalmente aos processos judiciais. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço aí, você, agradeço também a Rádio Gazeta FM, 96.1 FM, e também a todos os ouvintes aí, me coloco à disposição, talvez em outro momento, pessoalmente, no estúdio, a gente ampliar alguns pontos e trazer conhecimento a toda a sociedade no geral. Com certeza. Muito obrigada. Um bom resto de semana e um bom feriado amanhã. Tchau, tchau.